Olá, tudo bem? Hoje estamos aí diretamente com o Dr. Tiago Teixeira, diretamente de Florianópolis. Tudo bom, Dr. Tiago? Boa tarde, Tomás. Tudo tranquilo por aqui. Um pouquinho frio, mas Floripa continua linda. Vamos lá, hoje temos uma aula super top aí sobre epicondilite lateral com o Dr. Tiago, ele que é aluno da especialização na USP, em termologia clínica, e que tem a missão hoje de estar apresentando o tema. Mas antes de a gente começar essa discussão, Tiago, conta para nós um pouquinho mais da tua formação, antes da termografia. Eu fiz medicina na faculdade Unisul, na região da Grande Florianópolis. Terminei a graduação em 2016. Entrei no mercado de trabalho e logo em seguida fiz uma especialização, uma pós-graduação no Hospital Sírio-Libanês de dor e intervencionismo. Consequentemente, no mesmo momento, eu fiz uma especialização também, uma pós-graduação em dor e inflamação. Tenho estudado bastante essa área de interesse. Agora, buscando uma nova tecnologia para melhorar diagnóstico e tratamento dos pacientes da clínica, que eu sou associado, buscando a termologia como um grande aliado para o tratamento e avaliar a evolução desses pacientes. Legal, legal. Você trabalha hoje num grupo com ortopedistas, isso? Neurocirurgião. Em Florianópolis. E como é que você chegou até a termografia? Como é que despertou o interesse para essa área aí? Durante a especialização no Sírio-Libanês, eu conheci uma colega que me falou e me abriu os olhos para essa tecnologia, me mostrando as vantagens da técnica e me indicando a especialização na USP que ela já havia feito, e eu cheguei até a USP conhecendo o curso e cheguei até o senhor. Ah, legal, legal. Então, e aí? Eu passei para você um artigo para a gente discutir, né? O que você achou do artigo aqui antes da gente começar? Achei o artigo bastante interessante. Ele buscou aspectos até pouco convencionais da epicondilite lateral, Aham. com outros artigos também para somar na, Na apresentação. na apresentação e no conhecimento, ampliar o conhecimento. Fiquei surpreso até com alguns detalhes desses artigos no uso da termologia e diagnóstico da epicondilite lateral. Tá, então vamos começar lá, que agora deixou todo mundo curioso aí para ver o que vai vir aí pela frente. Certo. Então, a primeira vez que foi descrito a epicondilite lateral foi em 1873 por Runge. Tá, mas só uma coisinha. Esse artigo, ele é... O título dele é Epicondilite lateral persistente, né? Sim. Avaliação por imagem infravermelha e Né? Medicina nuclear. medicina nuclear, e com comparação com medicina nuclear, que é um artigo do Departamento de Medicina Nuclear de Calvary Hospital, em North Adelaide, na Austrália. Né? Então, bacana. Aí você vai fazer uma pequena revisão antes de começar o artigo, não é isso? Ah, não, esse já é o artigo, tá. Uhum. É outro artigo. Tá. Então, descrito a primeira vez em 1873 por Runge. É um diagnóstico relativamente comum de lesão do cotovelo. Acomete basicamente o membro dominante em sua maioria dos casos. 1 a 3% da população geral que é acometida por essa patologia, que tem a faixa etária dos 30 aos 55 anos, sendo a média mais frequente aos 40, aos 42 anos. Nos jovens, é mais frequente devido aos esportes, e nos adultos, pelas atividades ocupacionais. Então, o quadro clínico dos pacientes é uma dor lateral do antebraço, exacerbada quando tem a resistência da extensão, no teste resistivo da extensão.
O paciente apresenta um ponto gatilho bastante doloroso, em boa parte dos casos, no epicôndilo lateral. Acontece, às vezes, a perda de força associada à dor. Então, o paciente tem dor e a força do paciente diminui. Em outros casos, e menos frequente, pode até acontecer a redução da massa muscular também. É uma patologia que causa bastante ausência ao trabalho, por ser, em muitos casos, uma dor incapacitante. Certo. Então, é uma síndrome, na verdade, né, que é bastante comum aí nas lesões por esforço repetitivo e traz incapacidade muito para o trabalhador, né? E ela tem esse nome do epicondilite lateral ou tênis de epicondilite do tenista também, né? Bastante comum em quem joga tênis de forma errada, né? Vou falar disso já um pouquinho mais à frente. Certo. Então, o epicondilite lateral, o cotovelo do tenista, ele acontece só em 5 a 10% de todos os casos. Em todos os casos, só 5 a 10% dos pacientes são tenistas. Mas, dentre os tenistas, de 40% a 50% deles experimentam o quadro pelo menos uma vez durante a sua prática esportiva, ao longo dos anos. A grande parte da epicondilite lateral é principalmente relacionada ao trabalho. Alguns outros esportes também causam esse tipo de lesão, que basicamente acontece devido a overuse, o uso excessivo dessa musculatura, com a extensão do antebraço, supinação ou pronação forçada, que é o próprio movimento do tênis. Mas é interessante que é uma queixa muito frequente aí, então, nas perícias médicas, né, as queixas aí junto ao INSS, afastamento, e diferente do atleta, quando ela atinge o trabalhador, ela atinge de uma forma muito mais severa, mais agressiva, ou com outras repercussões relacionadas ao estresse, porque no esporte ainda você tem aquela questão da competição, né? A pessoa não está estressada e querer voltar logo para ganhar um campeonato ou ter uma atividade, ou por uma prática de pessoa que está procurando saúde e tal, ou acaba parando de jogar tênis, né, quando não é no nível profissional. E o trabalhador não, ele persiste, ele tem que voltar a trabalhar naquela atividade, então sempre acaba sendo um quadro mais grave, ou pelo menos de maior dificuldade de tratamento na pessoa quando a causa está relacionada a um esforço do trabalho, né? Exatamente. O paciente esportista, quando ele tem dor, ele para. Que necessita trabalhar, dificilmente ele para. Ele não consegue, a não ser que procure ajuda médica e entre, em alguns casos, para perícia, né, como o senhor falou. Posso prosseguir? Sim, claro. A aula é sua. A história natural da doença acontece devido aos microtraumas na inserção do extensor radial curto do carpo, uso excessivo, overuse, como é bem descrito na literatura. Esse uso excessivo vai causando o aumento da vasculogênese, deposição de tecido, granulação, fibrose. A dor vem também devido a esse tecido de granulação estar ricamente inervado com terminações livres. Um dos principais locais de dor, devido às terminações livres estarem bastante ativas e pela própria vasculogênese, aumentando ali o aporte de citocinas e outros fatores que vão causar aumento da dor. E não há um consenso muito claro das causas, mas que fica claro para boa parte dos artigos lidos é que há lesão dos tendões, mas tem outras causas pesquisadas que a bursite do tendão também acomete o paciente com espondilite lateral. Pode acontecer irritação capsular, avulsão periosteal, da musculatura extensora. O que me chamou bastante atenção foi a radiculopatia cervical também. O aprisionamento do nervo radial e a condromalácia das articulações radiocapitelar. Agora, até é importante saber sobre a radiculopatia cervical,
porque é uma queixa que vai confundir muito aqui e é a grande causa de procura pela termografia. Porque o paciente que tem alteração de raiz C6 ou eventualmente C7, ele pode ter uma dor no epicôndilo lateral. E a própria radiculopatia, ela pode predispor a epicondilite lateral também, porque ela ela diminui a quantidade de colágeno em todo o dermátomo e ela facilita a formação de miofascial no dermátomo. Então, se vai ter lá esse miofascial que você estava comentando, distensor radial curto do carpo, ele é bastante frequente na radiculopatia C6, por exemplo. E, então, consequentemente, o paciente evolui com epicondilite lateral. E uma das grandes causas de falha diagnóstica é de o colega achar que é só uma epicondilite lateral e não fazer o diagnóstico da radiculopatia. Porque a radiculopatia ela vai vir mais tarde a queixa dela. Com alteração de reflexo, uma dor cérvico-braquial mesmo. Então, muitas vezes você tem como primeiro quadro alteração do epicôndilo e a causa é radicular. Então, na termografia que você vai conseguir avaliar esse tipo de situação. E aí acaba confundindo tudo, né? Principalmente em relação ao trabalho, que fica insistindo no tratamento do epicôndilo lateral e o problema é cervical. Isso a gente vai estar vendo aí nos próximos módulos também da especialização. Aí vira uma bagunça, começa a tratar só a parte muscular, a inserção do tendão e acaba não tratando, esquecendo que pode haver um aprisionamento do próprio nervo radial ou até mesmo uma radiculopatia cervical. Então, o radial é outra causa também bastante frequente até um certo ponto e mal diagnosticado, né? E aí você vê, a maioria desses pacientes que procuram termografia, eles já vêm de tratamentos errados, como ondas de choque, agulhamento, acupuntura nessa região, liberação miofascial, sem resultado. E quando a gente vê o diagnóstico, ele não é a epicondilite em si, mas a neuropatia do radial ou radiculopatia cervical C6 principalmente. Exato. O processo inflamatório é questionado porque na histologia não mostra células inflamatórias, apenas o resultado de um processo que muitas vezes já esfriou, já cronificou, e alguns dos artigos que eu li, mas teve um que esfriou bastante, que não deveria ser chamado de epicondilite lateral, mas sim epicondilalgia ou tendinose do cotovelo. Por se tratar de um processo antifibroblástico não apenas inflamatório, ou praticamente não há inflamação direta no tecido. Isso tudo devido ao microtrauma repetitivo. Isso é bastante importante também, né? Então, se a gente tiver alteração térmica lá, depois a gente vai dar uma olhadinha, a gente não espera a inflamação aguda, padrão vascular, de inflamatório no epicôndilo, porque não é uma inflamação propriamente dita, né? É só uma sobrecarga e uma sensibilização do epicôndilo. Então, toda a questão de um tratamento cirúrgico, como tem até isso preconizado, é questionável no caso do epicôndilo lateral, né? Porque você não está tratando o processo inflamatório, né? Então, até o próprio uso de anti-inflamatório como epicondilite lateral já entra nessa discussão, até que ponto isso realmente é efetivo, né? Para analgesia só, porque não há inflamação no tecido, nem mesmo no processo. Isso mesmo. E aí questionar a causa radicular ou alterações cervicogênicas ou até mesmo da compressão radial. E muitos resultados positivos foram observados apenas com a liberação miofascial. E na verdade, muitos fazem a liberação miofascial, melhoram, mas quem faz a liberação às vezes nem sabe que foi por uma descompressão radial. Que também é comum de acontecer. Essa é uma doença basicamente autolimitada, com a duração de 8 a 12 meses. Um dos artigos que eu li, que falava de tratamento, ele comparou o tratamento placebo com medicamento e viu pouca diferença a longo prazo. E outro comparou o uso de anti-inflamatório
e apenas aguardar com a fisioterapia, e chegou a resultados semelhantes, praticamente, né? Basicamente, o que ele falava era analgesia nos momentos de intensa dor do paciente, para conforto, e um repouso relativo, no caso, né? Se for uma causa laboral, fazer o paciente, de repente, tentar uma mudança de cargo ou aliviar nas atividades diárias. Se for um atleta, reabilitar esse atleta dando um certo intervalo no esporte. No ultrassom, o diagnóstico, ele verifica regiões hipoecóicas, na ressonância magnética nuclear, áreas de alta intensidade de sinal, isso tudo por alteração do colágeno e deposição de proteoglicano interfibrilar. No Doppler é visualizado áreas com maior vascularização. A termo, que é a nossa grande vedete, mostra regiões de hiperradiação, no caso do processo agudo e da entesite, né, como a gente estava conversando ali, mas também pode mostrar um local hiporradiante, quando acontece o aprisionamento do nervo radial, ou até mesmo quando o exame é estendido para a coluna, a gente verifica a cervicalgia, cervicopatia, né? E através principalmente do exame clínico, né, que fecha o diagnóstico, a palpação do local, a extensão dolorosa, e as queixas do paciente corroborando com todo o quadro clínico. A gente tem que cuidar um pouquinho também, já falando do diagnóstico, que assim, pode ser uma coisa simples, aguda, que faça um diagnóstico direto clinicamente, mas muitas vezes você tem a situação de quadros mistos. Pacientes já tiveram várias vezes a queixa no cotovelo associado com lesão do punho, como neuropatia do mediano, alterações cérvico-braquiais ou do ombro, esse quadro misto que acaba complicando o diagnóstico clínico. E aí que entra os exames complementares e a tomografia para poder ajudar a documentar e separar o que realmente está acontecendo com o paciente, né? A nossa termografia antes de 1960, mas em 1960 ela ganhou bastante força, houve muita melhora dos métodos de exame, sendo um método não invasivo. A gente sempre avalia a capacidade funcional ou fisiológica, sempre de forma dinâmica. A gente consegue prever as lesões até mesmo, verificando a normalidade da temperatura, e no caso do cotovelo do tenista, apresenta esses hotspots em algumas vezes, em muitos dos casos, antes mesmo dos sintomas, conseguindo com isso a gente fazer esse diagnóstico precoce, que para o paciente é bom e reabilita muito antes mesmo de ele chegar a cronificar o quadro, né? Aí já é uma abordagem preventiva, né? Então a alteração térmica ela antecede a dor, e se a gente conseguir acompanhar e monitorar, a gente vai conseguir realmente diminuir as crises de dor, a eventual risco de incapacidade ou interromper a atividade da pessoa, né? Como já se faz hoje no esporte. O processo vasculogênico que a gente tinha conversado antes acontece antes mesmo do paciente ter dor. Então já pode dar esses sinais evidenciando que ali há um desequilíbrio, uma patogênica. Essa disfunção, exato. E atuando nesse local preventivamente. Isso. Esse foi o artigo que a gente foi selecionado. Então, só rapidinho falando do scan ósseo do medicina nuclear. É um foco de acumular normal dos isótopos que são injetados intravascular no paciente. E o epicôndilo lateral e número apresentaram um acúmulo desses isótopos, que na imagem da medicina nuclear evidenciou bem. Houve uma importante correlação com a termografia.
Essa imagem apresenta uma inflamação ativa com intensidade de captação e acúmulo desses isótopos. Eles usam o tecnécio, né? O tecnécio 99, que ele tem essa afinidade com a atividade inflamatória, e você consegue marcar no braço onde que ele vai ser captado pelo tecido e irradiar mais, que é a cintilografia, né? Então tem aí o ombro mostrando bem o ponto preto, que é o local de maior captação, né, de acúmulo do tecnécio. Os artigos de Binder e colegas já de 1983 já mostrava capacidade da termografia em diagnosticar e até mesmo prever a epicondilite lateral. Ele avaliou 56 epicondilites, 56 cotovelos em pacientes acometidos e fez um grupo controle com 60 pacientes, 120 cotovelos, normais, sem queixas nenhuma, e seguiu esses pacientes durante 20 semanas. Durante essas 20 semanas, ele conseguiu ver que 53 desses pacientes acometidos apresentavam alteração térmica de 1 a 3 graus, e apenas 3 deles entraram em uma faixa abaixo dessa amplitude térmica de 1 a 3 graus, sendo que tem um P extremamente significativo. Dos 120 pacientes controles, apenas 3 ficaram abaixo de 1 grau de diferença em relação à temperatura controle desse artigo que ele fez, o fundo isotérmico que ele usou nesse estudo. Esse estudo é interessante, né, porque ele antecede o estudo que a gente está falando aqui, né, que você vai apresentar ainda. Mas ele é para epicondilite lateral, né? É porque você está com uma foto de epicondilite medial ali, mas ele é por lateral e já mostra 1 grau como valor de corte aí, né? Para você definir os pacientes que realmente têm a epicondilite e quem não tem, né? E com uma sensibilidade altíssima aí para separar os pacientes, né? Só 3 casos, né, que você falou que deram abaixo de 1 grau, né? Outro colega que fez um trabalho em 1992 também, ele usou até alguns parâmetros do colega anterior, do Bender, e avaliou 35 casos, 17 unilaterais, 9 bilaterais, com a média de idade bem certinha no que a gente tinha conversado antes, que é a média de idade de 41 anos, com a predominância de sexo feminino. O critério de diagnóstico. Ele usou o critério de diagnóstico clínico, de testes de extensão e outros testes, e a palpação local. E teve resultados bastante parecidos, quando ele fez a comparação contralateral, do epicôndilo lateral, e a comparação ipsilateral. Ele também fez a comparação do normal, pacientes normais, com os pacientes anormais, pegando um P também bastante significativo. Ele comparou os pacientes com epicondilítico e pacientes sadios. Vamos falar então do nosso artigo, que é a epicondilite persistente. É um masculino de 39 anos, ele é assistente de laboratório, ele teve um quadro em dezembro de 1986 de epicondilite aguda. Ele foi segurar uma caixa de bebidas e aconteceu aconteceu uma urgência, essa lesão, né? Logo após essa lesão, ele fez analgesia, foi feita analgesia, e com melhora do quadro clínico. O que foi feito para ele foi corticoide, mais fisioterapia. Foi pedido para ele fazer uma pequena modificação laboral. Após cerca de 12 meses do quadro inicial, aconteceu um flare-up, um novo surgimento das dores e da dor local e da imagem mostrando um aumento da temperatura lateral. Aconteceu novamente em março do outro ano, de 1988,
E isso tudo foi devido ao aumento da carga de trabalho, bem relatado no estudo. Ele apresentava bastante desconforto e dor nas atividades de vida diária, como amarrar o cadarço, até mesmo limpar os óculos. E uma importante a força de apreensão da mão. Não, epicondilite é uma coisa muito ruim, né? Ela realmente debilita o paciente. Se você não sai dessa crise de dor, você fica incapaz, não consegue fazer nada, né? E geralmente é no braço dominante, né? Exatamente, o braço dominante, grande parte dos quadros clínicos se torna no braço dominante. Um exame feito em junho de 88, mostrou um ponto doloroso no epicôndilo lateral, com deformidade de flexão em 20 graus do cotovelo esquerdo. Uhum. Uma dor importante à extensão resistida do punho. O que me chamou bastante atenção foi o grip reduzido, a força de apreensão dele. Força da apreensão, uhum. Na esquerda, ele tinha apenas a capacidade de 5 quilos contra 36 quilos da mão direita. Sim. É diminui demais, é muito ruim. É um troço que... E às vezes a gente acha que o paciente tá simulando ali, tá forçando a barra, mas não, é uma situação que debilita demais, né? Porque você falou que não é a questão da entesite em si, né? Mas a alteração neurovegetativa que acontece no local. Né? Podendo incluir o próprio radial nisso aí, então é bastante significativo. Muitas vezes... Né? 7 vezes, ele perdeu 7 vezes a força do braço direito, né? Esquerdo, em comparação ao direito. O paciente tem redução da força pela própria dor, muitas vezes. Não só pela massa muscular. Mas imagina você perder 7 vezes a força do teu braço. É muita coisa. Bastante intenso. Esse relato de caso da redução da dor. Ele também teve uma importante diferença da algometria em relação ao membro esquerdo e direito. E quando avaliado também em relação ao deltoide e à tíbia, essa algometria, esse exame, mostrou uma redução mais importante ainda. Uhum. Você quer explicar como é que é a algometria? Para quem não sabe. A algometria é um teste onde é feito a aproximação de um... E agora me compliquei, professor. Não, tipo ele comprime, né? Ele tem uma pecinha que comprime contra a pele, contra a região que está sendo avaliada. Ele consegue avaliar a força de resistência da dor do paciente naquele local por centímetro. E ele avalia através da pressão o quanto que ele tem de dor e suporte de dor naquele local. Então, ali no esquerdo, que estava dolorido, 1 quilo de pressão em cima de 1 centímetro quadrado, ele já sentia dor. E enquanto para o braço direito normal, precisava 3 quilos para sentir dor. Então, o braço direito muito mais resistente à dor do que o esquerdo, né? 11 na tíbia e 13 no deltoide. É bastante diferença. Fora isso, né? Esse aí são regiões de controle, né? Tíbia e deltoide, só para ter uma ideia. E a termografia associada à medicina nuclear, o bone scan, os dois mostraram a normalidade no mesmo local. Esse paciente foi submetido a 15 sessões de acupuntura, onde se apresentou uma importante melhora. Associado à modificação laboral, esse exame repetido em setembro de 1988 apresentou uma importante redução dos sintomas. O paciente se sentia muito melhor. E a termografia mostrou também a redução da hiperradiação local. Tornos e os colegas mostraram que, através do sistema computadorizado de termografia, foi feita análise das imagens após o paciente termorregular 15 minutos a 21 graus Celsius. Um pouquinho diferente da que a gente usa hoje, né, professor? Uhum. Mas é o que era praticado na época.
Então, ele faz um protocolo de 21 graus na sala, mas respeitando os 15 minutos, né? Era praticamente o que se usava na mama na época, né? Hoje a gente sabe que não precisa esfriar tanto a sala assim para fazer o exame. Em junho de 88, ele fez essa termografia. O exame do braço esquerdo mostrou uma diferença de 1,6 graus entre o lateral e medial, e 0,7 entre do braço direito entre o medial e o lateral. Na verdade, é entre o proximal e distal. Ele fez aqui, ó, porque esse trabalho é do Thomas, é TH, não é Tornos, sabe? E aí ele fez o quê? Ele comparou o cotovelo, que está 32,5 ali, com o antebraço, uma porção média do antebraço. A porção média do antebraço está 30,9. Então, no braço esquerdo, essa diferença é muito gritante. Você tem um aumento de temperatura no epicôndilo, de 32,5, e uma diminuição de temperatura na região do antebraço. E no braço direito, ele estava com 31. 31, e em comparação com o antebraço, a diferença deu 0,7. Né? Então, é proximal distal, não é medial lateral. Obrigado, professor. E foi achada uma diferença de 0,9 graus entre o epicôndilo lateral direito e o esquerdo, mostrando uma importante diferença. Mas no outro exame, em setembro, houve uma melhora desse parâmetro. Entre o esquerdo e o direito, apenas uma diferença de 0,2 graus. Mas persistia ainda a diferença entre o epicôndilo lateral e a região medial do antebraço. Isso. Essa diferença persistente da temperatura mostra que ainda existe uma anormalidade térmica. Provavelmente ainda há um processo ali acontecendo, né? É uma coisa importante assim, ó, por que ele pega a parte medial do antebraço? É porque alguns pacientes vão ter epicondilite bilateralmente. Ou pode ser, né, às vezes um lado mais do que o outro, mas pode ser bilateral a doença. Então, se você fizer a diferença direita e esquerda, nem sempre ela vai ser fidedigna para fazer o monitoramento ou o diagnóstico. Então, você tem que se basear no mesmo braço, que a gente chama de delta 3, inclusive a gente já conversou sobre isso. Delta 3 é quando você tem a temperatura da região e usa uma referência. Então, o antebraço, a porção dorsal do antebraço, ele é a nossa temperatura de referência aqui, para o mesmo braço, né? É isso que ele está fazendo no estudo aqui. É isso aí, falou tudo, professor. A discussão, então, desse artigo, ele fala a importância que essa ferramenta tem no diagnóstico e segmento desse paciente, mostrando a melhora e a redução desse processo da epicondilite lateral. Já tem alguns outros estudos, inclusive foram alguns dos que eu usei para preparar essa aula, que mostram a correlação da clínica com a imagem. Tem outros estudos mostrando a correlação do aumento da temperatura com a severidade do quadro clínico. Isso eu achei bastante importante também. Quanto maior a temperatura, ou quanto menor a temperatura, no caso de hiporradiação, mais severo é o quadro clínico que se apresenta no paciente. Isso, o quadro clínico, a dor em si. A dor está mais relacionada com a hiporradiação. E isso é por quê? Por causa da hiperatividade simpática que ela provoca na região. Exato. Então é o tipo do paciente que tem que cuidar muito, porque quanto mais hiporradiante ele tiver ali, mais próximo de uma síndrome regional complexa ele vai estar. Então é sinal que está sensibilizando perifericamente o membro à dor. E quanto mais extenso for essa sensibilização periférica, mais ele vai evoluir para o quadro de síndrome regional complexa. E aí
essa epicondilite vai se transformar numa catástrofe, que é a dor do membro como um todo, sensibilização tudo, da ponta do dedo até o ombro. Aí tratar se torna um problema, né? E muito disso também está relacionado à baixa mobilidade do membro, que essas pessoas elas acabam imobilizando o braço, né, pela dor, então para diminuir a dor eles acabam imobilizando. E a gente como profissional médico e outros profissionais da saúde, os fisioterapeutas, etc., a gente tem que estimular o paciente a movimentar o braço e não ficar mobilizando mais, porque senão vai piorar essa hiporradiação da extremidade e piorar o quadro dele. Então, quanto mais aquecido tiver, quanto menor for essa diferença do epicôndilo com o antebraço ali, melhor vai ser o prognóstico do paciente. E a gente pode acompanhar, monitorar isso ao longo do tempo. Tá? Então, na verdade, o que é mais importante na epicondilite lateral não é nem ver esse ponto hiperradiante, que é fácil de ver, mas sim monitorar a hiporradiação pela hiperatividade simpática à dor que o paciente está apresentando. Essa foi uma das conclusões que eu também aprendi nesse trabalho. Agora com essa nossa discussão aqui. E realmente, como o senhor falou, o achado clássico da epicondilite lateral é a anormalidade nos pontos quentes ali no local, né? Que a câmera mostra, e como o senhor disse, é relativamente fácil, mas o grande lance é acompanhar esse paciente e verificar a melhora dele, né? Você quer mostrar para nós ali, ou na figura, na termografia, onde que está o epicôndilo? Onde está o hotspot no epicôndilo? Aparece aqui? Isso, tá. E a região fria? A termografia. Sim. Mas agora, olha só, olha que interessante. A cíntilo, tudo bem, está ali mostrando o processo inflamatório presente no cotovelo, mas olha quanta informação você tem numa imagem térmica que você não tem essa informação na cintilografia. Sem dúvida. Não é? Do ponto de vista funcional, como ela é muito mais rica, né? E mais complexa também. Com certeza. E outra coisa, o pessoal pode estar com dúvida ali, ele está usando óculos, tá? Por isso que está com aquele olhão azul ali, ó. Ele está de óculos. Então é uma coisa que não deve evitar, né? Na hora de fazer o exame, a pessoa está sem óculos, nada disso. É só uma curiosidade ali na imagem. Até eu tinha ficado com essa dúvida, professor. Obrigado. E ele mostra como é importante correlacionar contralateralidade, o epicôndilo lateral esquerdo e direito, mas também a ipsilateralidade, como o senhor propriamente tinha falado ali, com a diferença de temperatura da região lateral do antebraço com a região medial do antebraço. Ele fala, o Thomas fala como a fornece padrão diagnóstico da epicondilite lateral, mas não só da epicondilite lateral, como eu vi em outros artigos, mas de qualquer outra ectosiopatia ou tendinopatia.
Uhum. Outro exame de imagem que é o raio-x, ele tem pouquíssimas informações úteis para a gente conseguir dar prosseguimento nesse caso. Ah, sim, o raio-x não vai servir para nada aqui, né? Tipo, só para excluir uma causa óssea aí, né? Fora isso. A não ser com outros a não ser que seja um quadro muito arrastado, crônico, que já começa a haver calcificação intratendiноsa. Aí, Ou um quadro avançado de síndrome regional complexa com osteoporose, que é a situação que a gente quer evitar ao máximo, né? Mas daí seria um quadro catastrófico lá no final, né? exato. E esse Thomas utilizou a termologia, termografia e mais os exames de isótopos para diagnóstico e segmento desse paciente, chegando a, ao melhor resultado no tratamento e fornecendo para esse paciente uma melhor avaliação, conseguiu acompanhar até momentos de piores. Tem mais alguma coisa? Não, acabou? Ah, tá. Então, tem mais uma coisa que eu queria mostrar aqui. Eu estou compartilhando o artigo aqui, ó. Acho que uma coisa que passou é essa imagem aqui. Não sei se você está vendo. Ele mostra o paciente com o braço esquerdo e o braço direito, né? Então, no braço esquerdo, trabalha com atleta, né? E o que você achou, Thiago? O artigo, minha opinião, Dentro ainda do que mais você, da tua experiência com dor, dentro do que você vai trabalhar com termografia. ampliou ainda mais os horizontes e me chamou bastante atenção para não somente procurar, não somente atentar no local de dor, no local de queixa do paciente, assim comparado com o que propriamente colocou ali antes, o delta 3, avaliar contralateral, avaliar outras articulações, como o próprio ombro, né, e a região cervical, nesse tipo de patologia. Uhum. E outra coisa legal que ele chama atenção, lá no começo ele falava sobre as causas da epicondilite, né? O que causa epicondilite, o que está relacionado, as teorias, capsulite, não tem processo inflamatório, e a termo vem trazer realmente um reforço de que não é um processo simplesmente inflamatório, né? Que tem uma alteração neurovegetativa muito acentuada nessa região e que vai ser prognóstica para os pacientes, né? Você pegar um paciente só com uma hiperradiação no cotovelo, é totalmente diferente de você pegar ele com hiperradiação no cotovelo e um resfriamento do braço, né? Então, isso é muito prognóstico. Então, lembrando mais uma vez, o delta de corte é 0,4. Questão de prova aí de título, aí o pessoal que vai fazer prova de título, eu estou dando a dica aqui para uma das questões, tá? Mas parabéns, Thiago, parabéns aí pela apresentação, e se você quiser comentar mais alguma coisa em relação à aposta, como é que tá a aposta, tá gostando?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividir um pouquinho do que eu estou aprendendo com o senhor lá na pós, estudando, sendo bastante incentivado a buscar coisas novas. Eu acho que a termografia, ela está trazendo uma tecnologia que não é nova, na verdade, mas que inova, né? Auxilia bastante no diagnóstico e segmento desses pacientes. A pós está sendo fantástica, muito conhecimento novo para ser aplicado, a área é imensa, e o convívio com colegas de outras especialidades amplia bastante os horizontes. Está sendo fantástica ir todo mês a São Paulo e compartilhar um pouquinho e receber muito mais dos colegas e do senhor. Obrigado, Thiago. É isso aí. Lá na pós é multidisciplinar, várias especialidades, né? E a gente acaba aprendendo com os colegas, um com o outro, nas diferentes experiências, né? Eu acho que você conseguiu cumprir aí muito bem a apresentação e aprendemos mais coisas novas aí. Queremos ver você num próximo encontro aí com outros temas e com teus casos clínicos aí futuramente. Um grande abraço, Thiago. Obrigado por ter participado e até a próxima. Obrigado, senhor. Até a próxima.